para ver até quem passa correndo. A gente está de volta, mais um intervalozinho grande. A gente estava abordando Filipenses e o texto, se eu não me engano, e eu acho que eu não me engano, o texto que a gente ia abordar é aquele que fala para a gente desenvolver a nossa salvação. Como você tem desenvolvido a sua salvação? E desenvolver a salvação independe, por exemplo, de ser pastor. Eu tenho que desenvolver a minha salvação como crente, não é? Como marido, como pai, como professor que eu escolhi ser, enfim. Desenvolver a salvação independe desse cargo ou encargo que a gente tem na igreja. Evidentemente, como pastor, a responsabilidade aumenta, porque eu tenho que ser modelo para as pessoas com quem eu convivo, né? Isso é um peso muito maior. Por isso que eu tentei fugir, não é? Eu fiz mais ou menos igual o Saul fez, tentei me esconder na bagagem, não deu certo. Comprar uma passagem para longe, igual o Jonas fez, não deu certo. Dizer para Deus, como Moisés falou, manda outro, Senhor, também não deu certo, né? E como eu digo agora no dia do juízo, eu vou ser julgado como pastor. Eu estou com 64 anos, não é? Meu pai parou com 65. Eu acho que eu vou um pouquinho além, mas chega uma hora que as preocupações do encargo de pastor começam a pesar sobre a gente, né? E essa questão de desenvolvimento da salvação é uma questão pessoal. Lutero resolveu muito bem isso quando disse que cada um é sacerdote da sua fé, não é? E há coisas que são assim primárias nessa questão do desenvolvimento da salvação. Eu já dei o exemplo da minha mãe, que desenvolveu muito bem a dela, né? Me fez, independente de saber se eu ia um dia ser pastor, mas me fez ter muito apego à igreja. Minha mãe estava sempre na igreja, bastava que a porta estivesse aberta. A minha mãe não mudava a agenda dela em nenhum sentido, né? Ela sempre estava na igreja. Meu pai, que foi um pastor, não é? Mas independente disso também, coincidiu dele ser o pastor da gente, né? Porque convivia com a gente em casa, ele me ensinou o apego à Bíblia. Isso foi fundamental também na minha vida. E eu gosto. Eu ainda podia ser um leitor mais assíduo da Bíblia, podia pregar melhor do que prego, não é? Eu podia fazer, a gente sempre faz, a Bíblia, a própria Bíblia diz isso, que a gente pode sempre fazer melhor aquilo que a gente faz. Por isso que nessa questão do desenvolvimento da salvação, era bom você saber como está fazendo isso e se você está sendo modelo para as pessoas com quem você convive, não é? Seria muito bom que você visse como a coisa mais importante, por exemplo, na vida dos seus filhos, o apego deles à igreja. Mas para isso você tinha que ter esse apego. A gente agora está voltando, né? A gente teve durante muito tempo fazendo pregações por meio do computador. De repente você pode verificar quantas vezes você teve a disciplina de reservar tempo nesses momentos para acompanhar as pregações com o seu filho. E se você deu a importância devida a isso, isso tem a ver com o desenvolvimento da sua salvação, né? Igreja é uma coisa que nós somos e ela tem a nossa cara, a nossa feição. Então a gente tem que cuidar desse aspecto da nossa vida, que é a fonte da disciplina, né? A gente tem que ter uma disciplina nisso, senão a gente fica sendo crente só por protocolo, né? Só assim por um resquício de drama de consciência. Caramba, eu ainda não orei hoje. E caramba, eu não fui à igreja tem uns 2 domingos seguidos. E o pastor vai pegar no meu pé. É com Deus que a gente tem que estar comprometido, não é? Por isso que Paulo disse que a gente deve desenvolver a salvação com temor e tremor. E a Bíblia já diz ainda nesse versículo que é Deus que efetua em nós o querer e o realizar, não é? Então era bom a gente não ter bloqueios para que Deus pudesse efetuar em nós o seu querer e o seu realizar, não é? Eu já chegando nos meus 65, pretendo continuar desenvolvendo a minha salvação, independentemente de ser ou não pastor, ok? Deus te abençoe e que você também cultive esse interesse na sua vida.